Divino Espírito Santo, descei sobre nós e permanecei para sempre. Podemos nos sentar? Queridos irmãos, estamos hoje celebrando o 5º domingo da Páscoa. E quero nessa meditação, antes dela, acolher você que nos visita aqui no santuário de Nossa Senhora Rainha da Paz. Esta é a casa de Nossa Senhora, porque sabemos que quando Visca esteve aqui, numa das suas visitas, e esta é uma das videntes de Medjugorje, Nossa Senhora mesma escolheu este espaço para a construção do santuário. Por isso sempre gosto de dizer que é a casa de Nossa Senhora, porque é o lugar que ela escolheu para que este santuário fosse construído. Portanto, espiritualmente, todos nós que entramos no santuário, podemos ter a certeza de que estamos tendo um encontro com Nossa Senhora. E todo aquele que se encontra com Nossa Senhora, encontra-se com Jesus. Porque Nossa Senhora é aquela que nos revela Jesus. Por isso sempre a intenção do meu coração é que cada pessoa que entre nesse santuário tenha aqui dentro uma experiência com Jesus, uma experiência de fé, através do amor de Deus que se revela e se entrega a cada um de nós, através da palavra e de modo especial e único, através do Santíssimo Sacramento que comungamos em cada Santa Missa. Quero, a partir do Evangelho de hoje, propor algumas coisas para a nossa caminhada. A primeira coisa que quero dizer a você é o seguinte: se você quiser caminhar com Deus, prepare-se para a aprovação. A aprovação faz parte da vida cristã, exatamente porque é na provação que Deus nos faz crescer. A gente sempre diz, dentro do exercício físico nas academias, esmaga que cresce, não é assim? Assim também na vida cristã, Deus permite essas contrariedades e essas dificuldades exatamente para nos fazer crescer. Às vezes algumas circunstâncias entram na nossa vida e talvez nós, na nossa humanidade, começamos a nos perguntar: por que Deus está permitindo isso? Por que Deus permitiu isso na minha vida? O que eu estou fazendo de errado? Na verdade, a resposta é: Deus permite isso exatamente para que você possa crescer na confiança. É muito fácil dizer que eu confio em Deus quando Ele faz tudo o que eu quero. É muito fácil dizer que eu confio em Deus quando as coisas acontecem do jeito que eu idealizei. Mas a verdadeira confiança, ela aparece quando tudo vai mal. Porque confiar em Deus não significa que eu entendo tudo o que está acontecendo. Confiar em Deus não significa dizer que a minha vida está fácil. Mas confiar em Deus significa que eu acredito que a minha vida está nas mãos dEle, mesmo quando tudo vai mal. É dizer que eu confio que Ele está do meu lado, mesmo quando tudo está pesado. É dizer que eu confio que Ele sabe tirar algo bom até mesmo de uma situação ruim. Confiar em Deus é exatamente esse ato de fé que faz com que eu continue seguindo em frente, mesmo que eu tenha os motivos humanos para desistir. Que eu continue perseverando, mesmo que eu tenha razões humanas para abandonar tudo. Por isso, no Evangelho que escutamos agora, Jesus diz para nós: não se perturbe o vosso coração. Não importa o que acontece ao seu redor, não importa se você recebe notícias más,
Não importa se as circunstâncias são pesadas, não se perturbe vosso coração. Mantenha o seu coração tranquilo, mantenha o seu coração sereno, mantenha o seu coração em paz. Não porque tudo está fácil, mas porque você crê que a sua vida está nas mãos de Deus. Agora, como é possível que eu mantenha o meu coração em paz se tudo ao meu redor está perturbado? Como é possível que eu mantenha o meu coração em paz se tudo ao meu redor está difícil? Jesus diz a resposta: tendes fé. E depois ele diz: crede. Portanto, a fé não é algo que tira de mim os problemas. A fé é algo que me ajuda a passar pelos problemas. A fé não é algo que tira da minha vida as dificuldades. A fé é uma realidade que me faz passar por essas dificuldades e enfrentar essas dificuldades com confiança, com paciência, com firmeza. Agora, cada um de nós tem que entender que a fé, ela não cresce automaticamente. A fé, em primeiro lugar, é uma virtude teologal. Portanto, o homem não adquire fé sozinho. É Deus quem nos dá o dom da fé. Portanto, no dia em que eu fui batizado, eu recebi de Deus o dom da fé. Mas este dom que eu recebi no dia do meu batismo, ele é dinâmico. Ele pode crescer ou diminuir, dependendo daquilo que eu faço com este dom da fé. Portanto, a fé que eu recebi no dia do meu batismo não é suficiente para me sustentar agora. Porque se você pensar na dinâmica humana, quando eu era criança, eu mamava, sei lá, 200, 400 ml de leite. Mas hoje eu não sobrevivo com 400 ml de leite por dia. Porque se eu cresci fisicamente, logo o meu corpo precisa de mais nutrientes. O meu corpo precisa de mais vitaminas. E logo eu preciso me alimentar mais. Assim também com a fé. A fé que eu recebi lá no dia em que eu fui batizado, ela precisa ser alimentada. Porque se ela não for alimentada, ela não vai conseguir crescer. E se ela não crescer, ela não vai conseguir me sustentar. É exatamente por isso que muitas vezes nós vemos irmãos que estão dentro da igreja, que caminham dentro da igreja, mas não têm uma fé suficiente. Porque não é porque eu estou dentro da igreja que eu tenho a fé. A fé é uma busca pessoal. A fé é uma busca individual, sim, que faço dentro da comunidade. Mas a comunidade não pode fazer por você aquilo que é a sua tarefa. Eu não posso fazer por você aquilo que é a sua responsabilidade. Eu como padre posso te dar o caminho. Eu como padre posso te dar a direção. Mas eu não posso fazer por você aquilo que é a sua parte. E veja que interessante. No Evangelho, Filipe fala assim para Jesus: Senhor, mostra-nos o Pai, e isto nos basta. E aí Jesus responde: há tanto tempo estou convosco, e ainda não me conheces, Filipe? Esse é um risco que todos nós corremos. O risco de vivermos dentro da igreja e não crescermos na fé. O risco de trabalharmos na igreja e não crescermos na fé. Porque não é porque eu estou dentro da igreja que a minha fé cresce. Como a minha fé vai crescer? Basicamente a nossa fé, ela cresce por algumas realidades que quero pelo menos aqui mencionar. A primeira forma, ou a primeira coisa que faz a minha fé crescer, é a vida de oração. Quanto mais eu rezo, e rezo com o coração, como dizia Nossa Senhora na mensagem que trouxe hoje para o terço,
a minha fé vai crescendo. Porque na medida em que eu rezo, eu me relaciono com Deus. E esse relacionamento vai fazendo com que a fé cresça. Em segundo lugar, a fé cresce na medida em que eu medito a palavra de Deus. Portanto, quanto mais eu ouço a palavra, leio a palavra, medito a palavra, estudo a palavra, esta fé cresce. Terceiro modo, a fé cresce a partir dos exercícios espirituais. Portanto, um retiro, uma novena, outras práticas espirituais que eu posso trazer para a minha vida, faz com que a minha fé cresça. Portanto, se eu não tenho exercícios espirituais, a minha fé não cresce. Próximo ponto que faz com que a minha fé cresça. E esse certamente deve ser o ponto mais difícil. As provações. Porque cada vez que a provação vem sobre mim, me força a lutar mais, a rezar mais, a confiar mais. E na medida em que a provação vem sobre a minha vida, esta provação faz com que eu seja fortalecido na fé. Só que se eu não rezo, não medito a palavra e não me exercito espiritualmente, a minha fé não cresce. E aí a provação me engole. A provação sempre vai fazer parte da nossa vida. E a única coisa que nos torna capazes de vencer a provação é a fé. Portanto, eu queria que você saísse e quero que você saia da missa de hoje. Em primeiro lugar, entendendo que Jesus está falando com você e dando a você esta ordem: não se perturbe o vosso coração. Independentemente do que acontece fora de você, independentemente das circunstâncias que estão ao seu redor, confia, acredita, confia. Só que para você conseguir confiar, você precisa ter fé. E a fé você já recebeu no dia em que você foi batizado. Mas talvez hoje você diga: a fé que eu tenho dentro de mim não está sendo suficiente para me manter de pé. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que alimentar esta fé de tal modo que ela cresça e me mantenha de pé. Portanto, oração, palavra, exercícios espirituais, todos os dias. Não é assim que você faz quando você pratica exercício físico, todos os dias, sem errar. Você pode mudar os treinos, um dia perna, um dia braço, mas todos os dias, sem errar. Espiritualmente é a mesma coisa. Se você só vai à missa de domingo, sua fé não cresce o suficiente. A missa dominical é o mínimo que nós podemos fazer. Todos os dias rezar, todos os dias meditar a palavra, todos os dias fazer exercícios espirituais, porque só assim a nossa fé cresce. Que cada um de nós então possa sair dessa missa entendendo o que nós devemos fazer, porque a vida nesta terra sempre vai ser marcada por obstáculos, provações e dificuldades. Mas também é verdade que Deus nunca vai nos deixar sozinhos. Ele sempre vai nos amparar, Ele sempre vai nos sustentar, Ele sempre vai nos socorrer. Só que uma parte Deus não pode fazer por mim. Ele pode me amparar, me sustentar, me proteger. Mas crescer na fé é uma escolha pessoal de cada um. Escolher acreditar é uma escolha pessoal de cada um. Escolher confiar é uma escolha pessoal de cada um. Que Deus nos ajude a compreender tudo isso e que cada um de nós possa assumir diante de Deus este compromisso. Independentemente do que acontece,
eu escolho confiar. E para enfrentar as provações, eu quero crescer na fé. E agora você sabe o caminho que tem que seguir. Que Deus nos ajude. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Como você pode perceber, eu não estou muito bem da voz. E isso é uma coisa interessante, né? Nós padres não temos nem o direito de ficar doentes. Porque se ficamos doentes, não tem quem faça para nós a nossa tarefa. Por isso é muito importante que você reze pedindo a Deus vocações. Porque fisicamente a gente se cuida, mas não somos de ferro, né? E às vezes a estrutura humana do padre gostaria de dizer: não quero falar, não quero conversar, não quero pregar, não é? Mas faz parte da nossa vocação manter tudo de pé até a última gota, né? Então peço desculpas por não conseguir cantar a missa como é o comum, porque minha voz não chega no agudo. Desculpas por talvez falar assim, mas é minha vida entregue, né? Da maneira que é o máximo que eu consigo fazer. Mas peço que reze e peça a Deus vocações. E você que é menino, deixe de ser covarde, não é? E assuma a vocação sacerdotal. Porque ser sacerdote é a melhor coisa do mundo. Porque nós trazemos Deus às almas. Mas precisamos de ajuda. Porque um padre sozinho numa paróquia não consegue dar conta de todo o serviço. Porque não é fácil sustentar as almas nas nossas costas. Parece simples, mas não é.